Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações e quem vai gostar dessa é o Edson Souza. Bom, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje são 17 de março de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha só, gente. Entidade Nacional e Ministério Público pedem investigação criminal e decretação do estado de defesa. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Assista ao último link e seja um colaborador do nosso canal. Domingo que vem a nossa live política, eu conto com você. A Associação Nacional MP Própria Sociedade, MPPS, entidade privada sem fins lucrativos, formada por membros do Ministério Público de todo o país, acaba de protocolar formalmente na Presidência da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro decrete estado de defesa, a fim de restabelecer a normalidade no país, em especial em alguns lugares restritos e determinados, tal como permite a Constituição Federal. Além disso, a entidade exige a atuação da Controladoria Geral da União, CGU, responsável pelo controle interno do Poder Executivo Federal, do Tribunal de Contas da União, TCU, responsável pelo controle externo dos gastos públicos e a investigação criminal do Departamento de Polícia Federal, PF, de todos os estados membros, governadores e prefeitos, a respeito dos bilhões de reais destinados ao combate da pandemia de coronavírus. Por que essa questão, gente? Por que investigar esses gastos? Porque muito dinheiro foi investido e pouca coisa foi feita e ainda estão pedindo dinheiro ao governo federal. Ora, para onde foi parar esse dinheiro? Bom, a MPPS alega que uma parcela da população está morrendo por falta de leitos e cuidados médicos. E a outra está dentro de casa sem sequer poder comprar aquilo que reputa necessário para a sua vida. A associação acredita que, se governadores e prefeitos tivessem utilizado as verbas federais para o combate à pandemia da Covid-19 corretamente na estruturação do sistema de saúde, o Brasil teria hoje cerca de 250 mil leitos de UTI e não apenas um terço desses últimos dados. Ou seja, eram 250 mil leitos. A metade de 250 é 125. Daria em torno, eu acho que de o quê? De uns 80 mil leitos. Que hoje o que tem aí mais o que? Mais ou menos o quê? 80, 90 mil leitos, mais ou menos, né? Olha só a diferença, gente. Um terço, né? Nem a metade. A gente não tem nem a metade, a gente tem um terço. Quer dizer, menos da metade do total do que deveria ter. Quer dizer, 2/3 do dinheiro que foi mandado, ninguém sabe para onde foi parar. Bom, onde foi que eu parei aqui? E não apenas um terço desse número, consoante últimos dados divulgados aqui. Há algumas semanas, os estados de São Paulo, Bahia e Maranhão conseguiram, junto ao Tribunal Federal, STF, em decisão da ministra Rosa Weber, que a União bancasse os leitos de UTI desses entes federados, sem que os gestores estaduais fossem obrigados em que e com o que investiram os recursos que o governo federal encaminhou a eles. Assim, o governo Bolsonaro teve não só que pagar pelas novas unidades de tratamento para pacientes com coronavírus, como ainda enviou mais verbas aos entes federados. Vocês entenderam aqui, gente? Presta atenção. A Rosa Weber, ao invés de questionar São Paulo, Bahia e Maranhão, Dória, Rui Costa e o Flávio Dino, aonde eles enfiaram o dinheiro que o governo federal mandou? Não. Fez o governo federal pegar mais dinheiro praticamente sem ter e mandar para esse bando de irresponsáveis. Vamos à íntegra da nota. Documento. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil,
Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Tá aqui. Associação Nacional MP Pro Sociedade, pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, fins lucrativos, inscritas no CNPJ e tal número aqui, que é muito número, né? Não vou ler aqui. Com sede na Rua Coronel Marcelo Rodrigues, 151, Sala 11, Centro de Moriá, Estado de Minas Gerais. Aí vem o CEP aqui, não vou ler o CEP também, vamos pular isso aqui. Vem perante Vossa Excelência oferecer representação a fim de que, nos termos do artigo 51 da Lei 13.844/19 e dos artigos 39, 71, inciso 6º, 136, 137 e 144, o primeiro inciso 1º da Constituição República da Constituição de 1988, sejam apuradas condutas ilícitas e sejam, ao fim, tomadas as devidas providências ao final, enumeradas em razão do evidente enquadramento das hipóteses legais e constitucionais da situação brasileira atual, esta em decorrência da pandemia de coronavírus, pelos fatos a seguir expostos. E dos fatos, bom, vamos lá. Primeiros fatos aqui, vamos lá. Como sabido e amplamente noticiado pelo governo federal e pelos meios de comunicação em geral, a União não só destinou aos Estados-membros bilhões de reais para a utilização no combate à pandemia de coronavírus, como também deixou de receber os pagamentos de seus créditos juntos aos Estados. Presta atenção, o que ele está dizendo? O governo federal deixou de receber a dívida dos estados e municípios para que esse dinheiro fosse empregado lá. E ainda mandou bilhões de reais para estados e municípios. Isso por conta da suspensão da cobrança dessas dívidas. O resultado final disso, segundo divulgado pela própria imprensa, foi de que as unidades da federação tiveram em média receitas 2,4% superiores em 2020 em relação ao ano de 2019. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, que o caixa fechou mais alto, com mais dinheiro no ano de pandemia do que no ano sem pandemia em 2019. Vocês estão entendendo? O governo suspendeu as dívidas para que eles investissem o dinheiro no Covid-19 para combater, enviou dinheiro, eles não utilizaram o dinheiro, ninguém sabe onde foi parar e, além do mais, as contas dos estados e municípios fecharam em alta. Ou seja, se a ideia era mandar dinheiro para os estados e municípios e para poder ajudar eles, e se eles te pediram para suspender a dívida porque não teriam condições de pagar, então peraí. Se eles não tinham condições de pagar, então por que eles fecharam o caixa em alta, não em baixa, como seria o correto? Apesar disso, de acordo com um estudo da Rede de Pesquisa Solidária, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, na edição de 6 de março de 2021, o aumento de gastos com saúde nos estados foi inferior à metade do valor dos repasses emergenciais enviados pela União. Ou seja, os caras não investiram nem metade do que foi mandado para eles. Por exemplo, o estado de São Paulo recebeu cerca de 8 bilhões de reais em auxílios do governo federal, mas as despesas com saúde cresceram apenas 2 bilhões de reais. Em outras unidades da federação, é fato, também se observou a mesma situação, valendo lembrar o caso do estado do Rio Grande do Sul, onde o governo local também recebeu um montante considerável de dinheiro público para cuidar da pandemia, mas que, na atualidade, uma parcela da população está morrendo por falta de leitos e cuidados médicos e a outra está dentro de casa sem sequer poder comprar aquilo que reputa necessário para a sua vida. Exemplificando para você, o estado, vamos supor, ele tem por ano, um gasto aí, vamos supor, suponhamos, sei lá, de 4 bilhões de reais. São Paulo, é uma suposição, gente. 4 bilhões de reais, 6, 7, 8, vamos fechar aqui, 9 bilhões de reais, vamos dizer assim, que eles têm um gasto de 9 bilhões de reais por ano, Aí veio a Covid-19. Bom, se eles têm um gasto de 9 bilhões de reais por ano, e chega no final, no ano normal, com a pandemia, é óbvio que esse valor vai se extrapolar. O governo federal mandou 8 bilhões para São Paulo, só que o engraçado é que só foram investidos 2 bilhões.
a mais. Ou seja, você tinha 9, você teve um gasto agora de 11 bilhões. A pergunta é, o que se fez com os outros 6 bilhões? De acordo com as mesmas fontes de informação já citadas, se governadores e prefeitos tivessem usado os bilhões de reais já remetidos pelo Planalto na estruturação do sistema de saúde, o Brasil teria hoje cerca de 250 mil leitos de UTI e não apenas um terço desse número, consoante últimos dados divulgados. Em outras palavras, é preciso aclarar o que foi feito com esses créditos orçamentários, disponibilizados via transferências voluntárias, evitando não só que os cidadãos brasileiros sejam responsabilizados pelo caos social atual, como também que continuem sendo punidos por aquilo que não fizeram, suprimindo-lhe os mais básicos direitos constitucionais assegurados em nossa Carta Magna. Quase todos eles verdadeiras cláusulas pétreas e impossíveis de serem restringidos por meros decretos estaduais e municipais. Direito de ir e vir, direito de reunião, direito à educação, direito ao trabalho, direito de culto, direito de livre iniciativa e direito de comprar o que lhe aprouver. Engraçado que todos esses direitos são justamente os que os governadores e prefeitos tiraram da sociedade. Não parece esquisito? Vamos lá. Segunda do direito. Diante de tal quadro, evidente a necessidade da atuação dos órgãos do controle do orçamento público federal, bem como daqueles outros com atribuição para investigar a prática de crimes contra a União, verificando-se a destinação final das verbas públicas e repassadas e eventuais desvios criminosos. Por isso, então, a necessidade de atuação da Controladoria Geral da União, CGU, responsável pelo controle interno do Poder Executivo Federal, do Tribunal de Contas da União, TCU, responsável pelo controle externo dos gastos públicos e, criminalmente, do Departamento de Polícia Federal, PF. Tudo com fundamento legal no artigo 51 da Lei 13.844/19, nos artigos 71, inciso 6º e 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Sem prejuízo do acima afirmado e considerando a mesma situação fática já descrita na exposição supra, é evidente que o país atravessa uma situação de comoção grave de repercussão nacional, abalando assim a ordem pública e a paz social, estas atingidas por uma calamidade de grande proporção da natureza, coronavírus. Parece clara, portanto, a possibilidade de decretação de estado de defesa, CF artigo 136, com vistas a restabelecer a normalidade, em especial em alguns locais restritos e determinados, tal como permite a Constituição Federal. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvindo os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Lembram lá, o Araújo foi para esse conselho agora esses dias, né? Conselho da República. Primeiro, o decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Ele especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Quais são essas medidas? E restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Segunda, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Tal providência concentraria nas mãos da União a coordenação dos rumos da pandemia, evitando seus equívocos e desencontros de muitas das medidas adotadas pelas demais unidades da Federação, as quais estão suprimindo direitos individuais indisponíveis, podendo o governo federal se valer até mesmo da ocupação e do uso temporário de bens e serviços públicos de outros entes federativos. Tá aí.
Caso tais providências sejam tidas por insuficientes ou incabíveis, sugere-se ainda a título subsidiário a possibilidade, então, de decretação da intervenção federal em algumas unidades da Federação, em especial naquelas que receberam recursos da União e não investiram na saúde. Bahia, São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul. Sendo de se ressaltar o perfeito enquadramento constitucional dessa medida ao vivenciado atualmente, a grave comprometimento da ordem pública. B. Violação dos direitos da pessoa humana. E C. Não aplicação do mínimo exigido da receita resultante das transferências federais nos serviços de saúde. Estaduais, artigo 34, incisos 3ª e 7ª, as linhas B e 1 da Constituição Federal de 1988. Por fim, a própria Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19, JAC, instaurou por meio da portaria PGR, instaurou por meio da portaria PGR/MP 59, ixi, é número que não acaba mais aqui, gente, peraí. Instaurou por meio da portaria número 59 de 16 de março de 2020, procedimento extrajudicial a fim de promover o trabalho conjunto e preventivo do Ministério Público brasileiro no esforço nacional de contenção da pandemia, conforme ofício circular anexo. E aí, tá aí, gente. Tem muita coisa aqui, eu não vou ler mais, é só pra gente ter uma base. Na verdade, acabei me empolgando aqui. Mas tá aí, ó. Já começam a pedir a decretação do estado de defesa. E esse estado de defesa pode ser feito em apenas, por exemplo, só no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, da Bahia e do Maranhão. Pode ser nos 3 estados, pode ser em 4, 5 estados, enfim. Não é necessariamente em todo o Brasil, ele pode ser em áreas restritas. E eu acho que isso já seria de bom tamanho. Tá aí uma coisa que eu acho interessante que o presidente deveria pensar nesse assunto aí. Bom, gente, tá aqui a matéria. Eu li, sei que foi um pouquinho longa, extensiva, mas para vocês terem uma ideia aí do que está sendo mobilizado, né? É uma coisa que a própria PGR já havia dito alguns dias antes, o próprio procurador, o Augusto Aras, já tinha falado justamente nessa questão, né? Que as ações do STF poderiam gerar essa possibilidade. E parece que essa possibilidade foi gerada justamente decorrente às ações desastrosas, né, dos governadores embasados aí pelo STF. Tá aqui a matéria, não esquece, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, seu dislike na descrição do vídeo, chave Pix e conta bancária. Assiste o último link, ajuda o nosso canal e seja um colaborador. Tem o seu nome aqui na descrição do vídeo também, gente. Aqui, ó. Maria Lúcia Conceição da Silva, um abraço, querida, que Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, gente. Fui.